7 horas mais 34 minutos, 7h34, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Bom, como prometemos, semana passada a gente recebeu aqui o Dr. Carlos, falamos sobre guarda, né, a guarda dos filhos, dos imbrólios que amarram a separação, né, o quanto que tudo sobre a esfera legal que precisa ser feito, e aí legal, né, que as pessoas, os erros que as pessoas cometem, principalmente por uma situação passional, né, e também entendemos aqui a importância do bom senso neste momento. Bom, no Jornal da Manhã Entrevista, vamos falar agora de um item que eu vou usar essa expressão que a gente já aprendeu e a gente ouve muito e leva até por pejorativo, né? Que hoje uma das questões que dá cadeia é não pagar a pensão. Doutor, muito bom dia para você, muito obrigado pela presença. Pensão alimentícia, a gente vai falar sobre prisão, penhora e suspensão até da CNH, para a gente entender como a gente trabalha com esse valor fixado dos 30%, entender essa matemática. Bom dia, Cunhaschi, bom dia aos ouvintes. Isso, na semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão da guarda e sobre a questão do regime de convivência, ou aquele regime que a gente chama de visitas, que é quando o pai ou a mãe que não tem a guarda visita a criança ou adolescente. E hoje eu gostaria de começar explicando que a nossa temática aqui de pensão ou de alimentos, como a lei chama, ela não está relacionada ao regime de convivência. Claro que no aspecto processual elas vão caminhar juntos, porque esses pedidos são pedidos cumulativos, ou seja, podem ser feitos juntos. Ocorre que essa questão das visitas, se o pai tem ou não tem o direito às visitas, não tem nada a ver com o direito aos alimentos ou com o direito à pensão. São duas obrigações e direitos diferentes. Se eu não estou podendo visitar a minha filha por uma medida protetiva, por exemplo, o meu filho, e ainda assim eu preciso arcar com a pensão. São dois, a criança vai ter o direito à pensão e o pai tem o direito ao convívio. Duas coisas diferentes que podem ter um prejuízo por um motivo ou outro. Assim como se por determinada variável o pai não estiver podendo ou não estiver pagando a pensão, a mãe não pode querer afetar o regime de convivências. O que ela pode é buscar os meios que a gente vai falar aqui, cabíveis para receber esse valor a título de pensão. E aí, quais são esses meios? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, Cunhaschi, é que só pode exigir pensão aquele que tiver definido judicialmente o valor da pensão. Aquele que tiver, seja por meio de acordo judicial ou de uma decisão judicial, mas que esteja homologado pelo juízo, que esteja definido pelo juízo. E isso é muito importante porque a maioria das pessoas ela faz um acordo que a gente chama de acordo por fora. Olha, fez o acordo com o pai, já está há 3 meses atrasados, eu quero receber esse retroativo. A genitora, e no caso a criança representada pela genitora, não vai ter direito a receber esse retroativo. Só a partir do momento que o juiz fixa o valor da pensão é que ela vai ter direito ali a fazer essa cobrança. E também, nesse caso, acho que fica um pouco óbvio, né? Mas é importante citar, porque nesses acordos informais, o cara tá lá dando uma contribuição até generosa, mas a mãe descobre que tem que fazer isso pelo meio legal, vai lá e faz, e o cara pode colocar, não, mas eu tava ajudando, né? Mas sim, questão que, de novo, não tá nessa esfera. Como que funcionaria isso? Isso é a importância da gente lembrar que os alimentos, que a pensão, é um direito da criança e do adolescente. Então ele vai entrar na esfera judicial representado pelo pai e pela mãe, cobrando esses alimentos do outro genitor. E aí, é claro que nesse momento da ação judicial, buscando ali um advogado de confiança, a gente já falou também aqui dos advogados públicos, falamos na semana passada, mas buscando um advogado de confiança, ela vai fazer prova. Se no caso ela já vinha recebendo, ela vai fazer prova daquela quantia que ela já vinha recebendo para mostrar que o pai ou a mãe tem a capacidade de pagar.
E se ela não vinha recebendo, ainda assim ela vai tentar fazer prova de quanto o pai ou a mãe ganha. Porque senão fica muito difícil para o juízo arbitrar ali ou decidir um valor. E como que ela vai fazer essa prova? Como que é isso? Primeira coisa, vai procurar saber se ele trabalha fichado, que a gente chama, se ele trabalha com a carteira assinada. Se ele não trabalha, se ele tem empresa, qual que é essa empresa, qual é esse CNPJ, de que ramo e quanto que ele ofere. Quando a gente vê situações em que há um divórcio recente, mais ou menos, ou melhor, na maioria das vezes, um membro do casal sabe o quanto o outro ganha. E aí vai fazer o pedido em cima desse valor. Agora, se não conhece esses valores, se desconhece, já fica um pouco mais difícil. É claro que a gente cai aqui num mito de que a pensão alimentícia ela é 30% do valor que a pessoa ganha. E isso não é verdade. Não tem nada na lei que fale que a pensão alimentícia tem que ser fixada em 30%, como é o mito popular. A pensão alimentícia ela vai ser fixada. São 3 fatores, mas para o público em geral a gente diz logo 2 fatores, que é a possibilidade de pagamento de quem vai pagar e a necessidade dos alimentos de quem vai receber. Então a pensão ela vai subir conforme sobe o salário de quem paga e também conforme a necessidade maior daquela criança. Por exemplo, se a criança tem necessidade de um tratamento médico especial, se a criança faz o uso lá de comidas especiais, se a criança vai numa escola particular, se ela frequenta outros ambientes, tudo isso vai entrar na somatória do valor daquela pensão alimentícia. Eu gosto de muitas séries, né, doutor? E aí em cima disso a gente percebe algumas que eu uso até como piada, né? Por exemplo, vem lá uma excursão, vem lá roupas, calçados e vem a conta na piada do contexto, eu vou colocar nessa forma lúdica, vem lá para o cara pagar. E o cara fala, mas eu já pago para sua mãe, eu já dou um valor. Como que funciona essa... Isso, a partir do momento que a gente vai ter a fixação da pensão lá pelo juiz, a gente vai ter lá, além do valor mensal fixado, nós podemos ter o que a gente chama de despesas extraordinárias, que são justamente essas despesas fora do dia a dia. O que é isso? Gastos médicos. Então, se teve que fazer uma consulta particular, um exame que não era fornecido ali pela rede pública de saúde, ou não foi naquele momento, ou alguma coisa de emergência, uma cirurgia, essas despesas elas vão ser divididas 50% para cada genitor. Isso é uma coisa bem legal de falar. O valor da pensão, ele não é o valor integral do gasto da criança. O valor da pensão ele é correspondente a 50% do que aquela criança vai gastar. Por quê? Cada pai, cada genitor, então o pai e a mãe, eles são responsáveis por metade dos gastos com a criança. Inclusive aquele genitor que tem a guarda. E aí o outro pai fica responsável. O juiz costuma fixar um valor mensal mais as despesas extraordinárias, que são esses casos que você colocou. Ali os medicamentos, as consultas, de repente o material escolar, que é uma vez a cada 6 meses ou uma vez no ano, uniforme escolar. A gente pode ter umas compras de roupa de inverno, compra de roupa de verão quando a criança é muito pequena, porque perde muita roupa. O valor mensal ele vai servir para cobrir o básico do dia a dia. Interessante isso, as pessoas terem a ciência, né? E de novo, aquela questão do bom senso também, né? Entender que a criança precisa, né? Bom, e quais são as consequências legais mais comuns para quem não paga a pensão alimentícia? E aí, já aproveito para emendar, doutor, porque eu estou desempregado, eu estou numa situação que... Tô colocando de novo no lúdico, tá, pessoal? Não é que... O amigo. O meu amigo aqui, eu tive que quase dar uma coletiva depois que a gente saiu aquele dia. Por isso que eu parti pra série. Vamos pra série, que daí já terceiriza o problema. Mas no modo geral, a pessoa... O cara tá desempregado. E realmente não tem pra ele. E a mãe também não tem muitas condições. Como que fica essa situação? Então... Cunhasque, a partir do momento que foi definido um valor judicial, vamos falar aqui
em R$350 mensais. A partir do momento que foi definido esses R$350 mensais, passa a ser obrigação do genitor a arcar com esse valor mensal. Caso ele deixe de pagar, a partir do primeiro mês já, ele deixou de pagar, ele vai ser responsabilizado por essa dívida. E como que é essa responsabilização? Ela vai acontecer a partir de uma máxima que a gente tem que chama perda de direitos. Quais são esses direitos? O direito patrimonial dele, então ele pode ter bens penhorados, pode ter conta bancária bloqueada, pode ter o carro bloqueado. Se ainda assim ele não tiver patrimônio ou não conseguir arcar, digamos que buscou lá R$200 na conta dele e faltou, ele vai ser intimado para o pagamento em 3 dias sob pena de prisão. E aí é que o momento aperta. Nesse pagamento por meio sob pena de prisão, se ele não efetua o pagamento, ele vai ficar preso de 30 a 90 dias. No Brasil, é a única possibilidade de prisão por falta de pagamento de dívida. Então, a gente tem, por isso que dizem que o jeito mais fácil de ir para a cadeia é não pagando a pensão, e realmente é o mais rápido. Porque você, a partir do momento que tem a dívida, você é intimado para o pagamento. Se não fizerem até 3 dias ou não conseguir justificar, você vai ser recolhido. Agora, uma questão que você colocou aí muito importante é: e se eu perdi o emprego, se eu realmente não tenho mais possibilidade, se ainda assim... Então, o pai, por exemplo, no nosso caso aqui, ele vai justificar aquela condição. Olha, eu ganhava R$10.000 e eu fui demitido, então eu não tenho mais condição de pagar o valor X, eu posso pagar um valor Y. Essa justificativa ela vai acontecer já no processo de pensão, e ele vai ter que entrar com uma ação que chama ação revisional de alimentos, para revisar o valor da pensão, que está muito caro. Assim como pode acontecer o contrário, Cunhasque. Se hoje ele ganhava R$2.000 e ele foi promovido, passa a ganhar 5, a gente pode ter uma ação revisional para aumentar o valor da pensão. Eu trabalhei numa empresa que se tinha teto. Então todo mundo recebia, quem tinha quem trabalhava em determinadas funções recebia o teto, ou seja, fica muito fácil de você saber exatamente quando o cara ganha. Se a pessoa trabalha fichado, que a gente chama pela CLT, já é possível pedir inclusive o desconto em folha, ou seja, o dinheiro nem vai para a conta daquela pessoa, ele é descontado em folha e depositado na conta da genitora. E claro, e muita gente, para complementar a renda, acaba fazendo outros trabalhos, né? E esses trabalhos são eventuais. E eu vou citar o meu amigo de novo, né? Ele trabalhava no Paraguai, fazia bastante trabalho assim, só que tem épocas, né? Meio do ano, por exemplo, você trabalha muito pouco. Mas começo do ano, de outubro para frente, que aumenta a movimentação, as pessoas saem mais para comprar, a movimentação, o trabalho aumenta. Só que mesmo assim, tinha fim de semana que tinha trabalho, outro não. E só que foi colocado, como não tem, imagino que na pensão não tem como colocar o trabalho eventual, se coloca um valor fechado. Não tem, e aqui geralmente vai ser fixado em cima do salário da pessoa, né? 30% sobre o salário, 25% sobre o salário, 20%. Se a pessoa não tem o salário fixo, esse valor de pensão ele vai ser arbitrado sobre o salário mínimo. Então, um percentual de um salário mínimo. Um salário mínimo, meio salário mínimo, 30% do salário mínimo, que é o caso mais comum. Agora, aqui na nossa região, que a gente tem essa informalidade de muita gente trabalhar no Paraguai, era muito comum as pessoas deixarem os empregos que não ganhavam tanto assim e se socorrer no emprego no Paraguai, porque lá não era possível o desconto em folha. Então a pessoa ganhava aqui R$2.000, precisava pagar 30% sobre o valor, já vinha descontado em folha, ela deixava esse emprego e trabalhava no Paraguai, seja em que função fosse. Só que é preciso lembrar que o valor da pensão ele vai independer da situação laboral. Mesmo que a pessoa não consiga comprovar que o genitor trabalha, ainda assim vai ser fixado um valor de pensão. Então, com essa fixação, gera a obrigação de pagar. O que eu quero dizer? Eu não consigo comprovar porque ele trabalha no Paraguai. Não tem problema, o juízo vai arbitrar um valor.
Claro que ele vai considerar todo o cenário, o quanto você conseguiu demonstrar, qual é a necessidade da criança que a gente falou. A partir do momento que aquele valor está arbitrado, é obrigação pagar. E qual que é o melhor caminho? Porque assim, hoje existe o MEI, né? É uma forma, acredito, interessante, mas tem muito trabalho informal para a pessoa, e principalmente, por exemplo, o cara que presta serviço numa obra, por exemplo, né? Ele pega vários serviços durante um ano, né? E talvez tenha um trabalho fixado, mas essa compensação, né? Essa diferença aí, trabalho esse, digamos assim. Qual é a melhor forma de ele conseguir legalizar, vou colocar dessa forma bem legalizar isso para não ter um problema? Então, o que a gente sempre fala, e que a gente começou na abertura do programa aqui, é o bom senso e o acordo judicial. Se eu abro o jogo, se eu demonstro a minha possibilidade econômica financeira, é muito mais fácil eu buscar um acordo. Então, a gente tem esses casos que é mais difícil mensurar, mais difícil medir quanto a pessoa ganha. Por outro lado, a gente tem casos em que é muito mais fácil. Se a outra parte é funcionário público, por exemplo, basta que se consulte o portal da transparência. Então, lá no portal da transparência eu consigo saber exatamente quanto o funcionário público ganha. E aí, ali fica muito fácil comprovar a renda. Mas volto a falar, pensão vai depender de dois fatores: a necessidade da criança e a possibilidade econômica do pagador. De repente, esse pagador ele tem algum problema de saúde, ele faz um tratamento caro, ele ajuda o pai e a mãe, ele tem outros filhos, e aí o valor da pensão também vai reduzir. O que a gente precisa deixar claro assim é mito a fala de que o valor da pensão é 30% sobre o salário mínimo ou 30% sobre o salário da pessoa. Isso não existe. É de acordo com a possibilidade de pagamento de quem vai pagar a pensão e a necessidade da criança. O que é isso? A gente vai precisar comprovar cada um desses itens. A gente sempre trabalha da perspectiva de que a criança fica com a mãe, certo? Exato. Mas se a criança ficar com o pai, a mãe tem que pagar a pensão? Funciona da mesma forma. Independente de quem fique com a guarda ou com a residência fixada, o pai ou a mãe vai ter que arcar com a pensão. Isso é tranquilo, normal. Mesma coisa, porque eu fiz esse comentário, porque senão a gente parece que fica uma disputa entre... Fica polarizando. E isso indifere. A questão aqui é a criança, né? Exato. E é importante, Cunhas, que a gente lembrar que na ausência do pai ou da mãe que prestará os alimentos, a gente pode ter a ocorrência inclusive dos alimentos avoengos. O que são os alimentos avoengos? Que é uma coisa que não é tão comum assim para o público. É a possibilidade dos avós pagarem a pensão. Então é uma coisa bem já avançada, mas o que isso preza? Preza ao princípio da proteção integral da criança. A criança precisa ser protegida, ela precisa viver numa condição econômica favorável, levando em consideração a situação do pai e da mãe. Não é incomum a gente achar muitas crianças sendo criadas pelos avós, né? Exatamente. Enquanto isso. Só para a gente não perder esse assunto que a gente... E aí, culpa minha, doutor, a gente vai vendo os ganchos e vai fazendo, mas a gente não comentou aqui, quando a gente falou das aplicações na lei, falou da questão da prisão, tem outra penalização, né, que eu vou colocar dessa forma, que é a suspensão da CNH. Como que funciona isso? Isso, a gente tem aí uma alteração recente na lei, já com o Código de Processo Civil novo, 2016, e depois isso foi aplicado para a lei de alimentos, que é a possibilidade de ter a suspensão do direito de dirigir. Então, caso a pessoa não pague a pensão alimentícia, até isso pode ser usado como medida coercitiva, como uma forma de obrigar ao pagamento. É claro que essa medida não é muito comum. Quais são as medidas mais comuns hoje? A tentativa de penhora em conta, bloqueio de carros, né, que possível patrimônio que a pessoa tenha no nome, e principalmente o pedido de prisão. É muito comum você ver o pedido de prisão porque gera uma situação de desespero.
mesmo que o pai ou a mãe que esteja devendo alimentos não queira pagar, sempre tem aquele avô, aquela avó que vai se prestar a fazer o pagamento para não ver um parente próximo ali ir para a cadeia por uma situação dessa. E fora que não é barato também, né? É complicado. Então, se a pessoa vai deixando os meses acumular ali, não pagou pensão um mês, não pagou pensão 2 meses, pode entrar numa situação que vira uma bola de neve. Eu me refiro mesmo da cadeia, porque tu vai ter que pagar assessoria jurídica e tal, começa a botar essas contas aí, era bem mais fácil pagar pensão, né? O ideal é que a pessoa não tente se excusar, não tente se livrar desse direito de pagar pensão, e sim que ela encontre um valor que ela consiga pagar, que seja o justo, porque aí não gera esse tipo de situação. O acordo ali, como a gente vem falando, é sempre a melhor maneira de tratar quando é direito de família. A prisão é praticamente algo, uma analogia ao que você tem que cumprir, ou seja, você não consegue fugir dessa responsabilidade, é basicamente isso. E é muito traumática para todas as partes. Tem a capacidade de trazer um trauma para quem fica na prisão, tem a capacidade de trazer uma quebra de relação de confiança entre os pais e também um trauma para a criança, que vai ficar 30 a 90 dias sem ver o genitor. Dr. Carlos Eng, nosso muito obrigado, sempre Dr. Carlos Henrique Eng. Falamos aqui, ele que é coordenador também do curso de Direito da Faculdade de Uniguaçu, aliás, nota 5, parabéns à Faculdade de Uniguaçu, nota máxima, tanto a instituição e o curso que o Dr. Carlos aqui coordena. Ele esteve com a gente também no giro de entrevistas nas eleições e trazendo esse tema sempre muito difícil, muito denso de abordar, por isso a gente trouxe em 2 momentos para tentar levar um pouco mais de conhecimento e claro, para a gente aprender um pouquinho mais como funcionam essas coisas, até porque não sair falando por aí, né, vendo uma situação, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né, para entender realmente como algumas coisas funcionam. Mas é divertido quando tem jogador de futebol sendo preso por não pagar pensão. Confesso que é bem divertido, porque são pessoas que pelo menos tiveram todas as condições de solucionar essas questões, né? Doutor, muito obrigado. Obrigado, Cunhasque. E assim, é um tema bem complexo, por isso a gente sempre orienta aí que a pessoa procure um profissional de confiança, um profissional que trate isso da forma mais humana e tranquila possível, para que não surja esse tipo de problema. Bora com o esporte? Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. Rádio Jornal. Jornal da Manhã.